Mais um sábado começando aqui no canal Papel Hardware e você já sabe o que acontece aqui, né? Resumão semanal, o seu vídeo preferido que busca te manter atualizado em um curto espaço de tempo acerca do que aconteceu no mercado de hardware PC Game nos últimos 7 dias. Na descrição, todos os tópicos para que você possa ir navegando, além dos nossos patrocinadores, as lojas que nos apoiam aqui, links afiliados da Amazon e os patrocinadores em particular que apoiam o nosso vídeo semanal. Confiram aí, vamos para mais um vídeo, galera. Falando aqui sobre Ryzen 6000, a gente sabe que a AMD anunciou esses CPUs em janeiro, não para desktop, só para o segmento de portáteis. Entre vários CPUs, várias coisas ali, também falaram sobre os Ryzen Pro, e agora isso está sendo oficializado. A AMD está lançando os CPUs Ryzen Pro, que é voltados para uma linha mais empresarial, CPUs com alguns recursos em diferencial em relação aos Ryzen 6000 que já tinham sido lançados. Eles ressaltam aqui os CPUs com até 8 núcleos, 16 threads, 4.9 GHz dentro de um notebook, que é uma coisa muito boa, e o fato de ser um Zen 3 Plus, ou seja, um refresh do Zen 3 que já existia, agora em 6 nanômetros, com gráficos integrados RDNA 2, chegando pela primeira vez que eu me lembre nos portáteis antes de chegar ao mainstream dos desktops. Enfim, eles mostram as séries H e U, o H vai ter 45 watts, tem também a variante de 35 watts, que é para um design um pouco mais fino. No caso da série U, são chips um pouco mais simples, então eles têm um TDP de 28 watts, podem ser configurados de 15 a 30 também, dependendo do propósito, do design do laptop. Inclusive tem alguns modelos que vêm Zen 3 tradicional, não é o Zen 3 Plus, ele ainda são 7 nanômetros, então são chips um pouco mais simples ainda, com a variante de 15 watts podendo ser configurada entre 10 e 25 watts. No caso aqui eles citam um dos CPUs, que é o Ryzen 7 Pro 6850U, que pode durar até 29 horas de bateria numa reprodução de vídeo, uma bateria realmente muito forte, e é o CPU que está usando um gráfico integrado, então ele realmente é bem econômico. Eles falam aqui que na parte de desempenho, na parte gráfica, a gente pode encontrar 50% mais performance em 15 watts e 110% mais performance no modo de 28 watts, comparando com a geração passada, que é um ganho realmente bastante impressionante, diga-se de passagem. Em teste de CPU também há uma vitória ali em Cinebench, pasmar que eles mostram diversas pontuações. Enfim, então nós temos ali notebooks da Lenovo, como o ThinkPad Z, o da HP, o EliteBook G9, entre vários e vários que serão lançados ao longo de 2022 para esse mercado mais comercial, digamos assim, ok? Ainda sobre o Ryzen, pessoal, uma coisa boa para quem busca uma redução de preço, nós já tínhamos observado isso aqui no Brasil também, que é uma redução de preço dos Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 está ficando mais barato, e lá fora 5950X pela primeira vez, 16 núcleos, estava lá bem confortável, começa a cair de preço, ele já aparece por cerca de $520, isso aqui não estava acontecendo antes. E não é só em uma loja, indicando uma promoção local, não, está ocorrendo em várias lojas dos Estados Unidos, em lojas da Europa também, provavelmente devido a esse crescente pelos Alder Lake da Intel. Agora a Intel tem lá o 12900KS, de repente, claro que é um CPU de uma linha diferente, mas de repente essa redução de preço força essa competição novamente contra ele, porque ele é um CPU que foi lançado, se não me engano, um pouquinho mais barato que o preço do 5950X, apesar que eu falei, não é exatamente da mesma categoria. Uma coisa interessante também, o fato dos próprios Ryzen 5, Ryzen 7 também estarem caindo, isso é uma coisa muito interessante, tá? No caso da Europa ali, os Ryzen 5 ainda estão um pouco mais caros, mas o Ryzen 9 em si é o preço mais baixo que a gente encontrou no CPU de 16 núcleos. Eles mostram um gráfico do PC Part Picker, nós vemos os Ryzen 9, eles tiveram ali um preço relativamente estável, ali entre 700 a 800 dólares, ele teve uma redução mais drástica agora, nessas promoções que ocorreram, provavelmente indicando um corte de preço da própria AMD. Já os Ryzen 5, observe que eles estavam em uma crescente ao longo do ano, mas quando a Intel lançou a 12ª geração, a partir de outubro, novembro, nós começamos a ver uma redução. Por quê? Tivemos aí 12600K, 12400F, que são ótimos CPUs, inclusive já tem um review aqui no canal dos dois CPUs, está aparecendo aqui no canto para quem quiser assistir, indicando que houve um aumento na concorrência, a AMD viu a necessidade de fazer o quê? Reduzir o preço para competir mais fortemente com esses novos CPUs.
A gente imagina que esses sejam os últimos CPUs AM4, esse ano vai lançar o AM5, eu até falei sobre isso aqui no canal recentemente, que são as minhas expectativas em relação aos Ryzen 7000 Zen 4 e os Intel 13ª geração, também está aparecendo aqui caso você queira assim acompanhar, tá certo, galera? Uma coisa que eu venho falando aqui muito no resumão sobre a RX 6400, aquela placa de entrada da AMD que vem abaixo da 6500 XT, ali já tinha sido anunciado para o mercado OEM, mas não para o mercado de PCs, que você vai lá e compra numa loja. Agora isso foi oficializado, abriu. A AMD lançou de uma forma discreta, sem muito alarde, RX 6400 por $159. Faz tempo que a gente não tem um lançamento de placa de nova geração RDNA 2 com um preço abaixo dos $200. Por exemplo, a NVIDIA não lançou nenhuma Ampere abaixo dos 200. A 3050 está custando, se eu não me engano, 250 MSRP. Na prática, a gente acha ela ali por mais de $300. Então, finalmente a gente teve uma placa dessa, mas ela traz aquelas limitações que a gente vê na 6500 XT, por exemplo, X4, falta de codecs, enfim. Então é algo para ser avaliado, mas os gráficos de performance que a AMD mostrou nos dá uma coisa interessante aqui. Claro que desde que seja usado no sistema PC 4.0 para você desempenhar o máximo dela, mas eles mostraram resultados legais. A gente vai conferir aqui. Enfim, então no caso é uma RDNA 2, ela tem a GPU Navi 24 com 768 String Processors, uma versão reduzida da 6500 XT, 4 GB de memória, DDR6. Uma vantagem dessas placas, elas não têm um conector de alimentação extra, porque elas puxam toda a energia do slot, ou seja, é uma placa que vai consumir menos que 75 watts. Um ponto positivo para PCs muito compactos, inclusive elas vêm aqui em um fator de forma pequeno, né, um slot baixo, para você usar em mini gabinetes. Nos testes que a própria AMD mostrou, eles compararam com a 1050 Ti e com a 1650. São ambas placas que não têm um conector de alimentação e a 6400, mesmo limitada, está ganhando em quase todos os cenários aqui. Então eles testaram ali games como Assassin's Creed Valhalla no médio, Far Cry no médio, Forza Horizon 5 no médio. Basicamente jogos no médio, jogos mais leves como Fortnite, Overwatch, ali com gráficos mais pesados. E a 6400 está ganhando, né? Da mesma forma a 1650, que é uma placa mais recente, dessa ideia de placa sem conector de alimentação, e também está ganhando em quase todos os cenários. Houve empate ali em Far Cry, no restante a 6400 está superior, e eu me surpreendi com ela, cara, porque quando a gente viu os rumores, até então não sabia a performance, mas quando a gente viu os rumores de 6400, eu imaginava assim, cara, ela é uma plaquinha nível 550, mas não, cara, é uma placa que está ganhando de uma 1650, que você acha hoje por R$ 1.700. Se essa placa chegar num preço abaixo dos R$1.000, mesmo com as limitações, acredito que vai vender bem. Cheguei a ver hoje pré-venda essa semana por R$ 1.300, tá meio caro, lançamento, né? Mas essa placa vindo por menos de 1.000, a gente começa a imaginar um cenário interessante. Por quê? Cara, tá ganhando de 1050 Ti. Há muito tempo eu já falo aqui no canal, 1050 Ti eu já não recomendava, o preço dela não faz nenhum sentido. 1650 também não recomendo. Agora, 6500 XT começou a ficar interessante nas reduções de preço, e 6400 pode ser uma ideia legal para quem só quer jogar coisas mais básicas, compreendendo as limitações. Eu espero colocar as mãos em uma dessa para explorar mais isso, tá? Então, por enquanto, eu não estou recomendando nada, apenas conferindo os resultados que aqui foram apresentados, tá certo? Enfim. Aí nós tivemos diversos modelos. A BioStar lançou uma placa aqui, single fan. A maioria dos fabricantes lançaram o single fan porque realmente o TDP é muito baixinho, não é uma placa que vai dissipar tanto calor. A XFX lançou também uma placa bem simplesinha ali, parece aquelas placas de servidor, né, sem muitos detalhes, single fan. Aqui já é uma versão um pouquinho maior. A Safari lançou uma placa que lembra aquelas antigas plaquinhas, inclusive com os dois espelhos, né? Ou seja, você pode pôr tanto naqueles gabinetes pequenos quanto nos gabinetes um pouco maiores. Aqui no caso já é o modelo 6400 Pulse. MSI lançou a Aero ITX, então é uma plaquinha também bem compacta. A ASRock lançou a Challenger ITX, ou Challenger, agora não sei qual é a forma certa. Observe que tem até o espaço para o conector de alimentação, mas fisicamente esse conector não está ali. A Gigabyte já foi um pouco além, lançou o modelo Dual Fan, creio que vai ser a placa mais fria daqui, junto com uma da Asus. Então você tem o modelo Eagle Duas Fans e o modelo Gigabyte Windforce Low Profile também de duas fãs, tá certo?
A ASUS lançou o modelo Dual com RGB e o modelo Fênix com uma única fan. E assim a gente encerra até então os modelos que eu vi de RX 6400, tá certo? Galera, outra coisa muito boa, ainda falando sobre placa de vídeo, preço das placas. Já faz mais de um ano que eu venho usando aquele site 3D Center, que mostra preços da Alemanha, da Áustria, países da Europa, onde eles mostram o progresso dos preços em relação ao anunciado pela NVIDIA e pela AMD, mostram uma relação com o preço do Ethereum, porque envolveu muita mineração aos preços, e o estoque das placas por lá. A gente viu que em janeiro do ano passado, nós tínhamos ali NVIDIA 34% mais cara, a AMD 42% mais cara. Teve os picos de maio do ano passado, quando o Ethereum bateu sua alta histórica. Esses preços deram uma reduzida, mas no geral permaneceram altos. Porém, desde dezembro a gente começou a ver uma queda. O Ethereum caiu bastante, os estoques aumentaram muito também, né? Tem uma relação com isso. E agora nós temos, em abril, placas NVIDIA 19% mais caras que o anunciado, placas AMD 12%. Observe que esse aqui é o menor preço registrado em mais de um ano. Isso é uma coisa interessante. Lucas, é para o mundo todo? Não, é da região deles lá, mas isso indica que deve estar ocorrendo ao longo do mundo. Nós temos visto promoções aqui no Brasil. Pela primeira vez eu vi uma 3050 custando R$ 2.299. Cara, essa placa no lançamento era mais de R$ 3.000. Ainda temos modelos assim. 6.600 eu vi por R$ 2.500. R$ 2.500. Essa placa custava R$ 3.700. Então as coisas estão melhorando. Não estou dizendo que voltou normal. Não, não voltou normal, mas estão melhorando, ok? Vamos ver até onde essas reduções irão chegar. Vamos falar sobre Apple e Intel, que podem se tornar as primeiras empresas a utilizar a litografia de 2 nanômetros da TSMC. A TSMC deve começar o processo de 2 nanômetros no final de 2025 e entregar os primeiros lotes a partir de 2026, e os primeiros clientes devem ser justamente essas duas grandes empresas. Por quê? A Apple é a maior cliente da TSMC na parte de receita há mais de uma década, ou cerca de uma década, então não é de se surpreender que ela seja a primeira a utilizar esses nós mais avançados. A Intel, ela está tendo um volume muito grande com GPUs, com sockets, ela está diversificando as suas fábricas também utilizando o processo da TSMC, então deve ser também por esse motivo que foi escolhida. Aí você pergunta, e a AMD? E a NVIDIA? Eles confirmaram formalmente que irão utilizar o N5, ou seja, os nós de 5 nanômetros, N5P, N4 e N4P, entre outros. O N2 da TSMC vai ser a primeira tecnologia a utilizar os transistores de efeito de campo completos, o GAA-FET, alguns anos após o que a Samsung já vai estar fazendo em 2023, e a própria Intel em 2024 já deve ter também o de 2 nanômetros, que eles vão chamar de 20 angstroms, que é uma nova nomenclatura de chamar, por exemplo, metros, centímetros. Você só está mudando a forma de dizer como é esse número. Ainda falando sobre a TSMC, olha só, o fundador da TSMC, o Morris Chang, em um podcast disse que essa crescente produção doméstica nos Estados Unidos é um desperdício, cara. Olha só, a razão por trás desse comentário é que ele acredita que os Estados Unidos não tem talento para trabalhar nas fábricas ou possivelmente vontade de trabalhar em turnos triplos para manter as fábricas 24/7, como ocorre em Taiwan. Ele afirma também que é 50% mais caro fabricar nos Estados Unidos em relação aos chips sendo fabricados em Taiwan. Quando ele foi questionado por que afinal a TSMC está construindo uma fábrica no Arizona, ele disse que a TSMC está fazendo isso porque eles foram meio que instigados pelo governo americano a fazer isso, e acredita que, apesar dos subsídios que os Estados Unidos estão fornecendo para eles, é improvável que os Estados Unidos se torne autossuficiente quando se trata de semicondutores, considerando que o custo por chip ainda é muito alto se fabricado nos Estados Unidos em relação a Taiwan, ok? Galera, lembra daquela questão dos CPUs de 12ª geração que estão ficando um pouquinho tortos? Isso não é novidade, há muito tempo tem isso. Eu lembro que a 6ª geração Intel, eu tinha o i3 que era um pouquinho torto, mas agora os CPUs estão maiores e por conta do IHS, que fica um pouquinho mais fino para você aproximar o die do IHS, esses CPUs têm ficado um pouquinho tortos. Uma empresa taiwanesa chamada Thermalright, inclusive já comprei os thermal pads deles aqui, anunciaram um Bending Corrector Frame, que é uma peça metálica para evitar essa dobra nos CPUs, basicamente, né?
Então eles lançaram ali várias opções em cores vermelho e prata, custa apenas $6 e visa evitar que o CPU entorte, mas a Intel afirma que qualquer modificação de terceiros pode anular a garantia do CPU, então não sei se isso aqui talvez seja uma boa ideia, né? Aí é por sua conta e risco, caso você assim queira fazer. Vamos falar sobre 3090 Ti, que foi lançada há um tempo atrás, já tiveram vários reviews ao longo do mundo, eu infelizmente não tive acesso a uma placa dessa, acho que nem vou ter uma placa caríssima dessa, né? Mas o ponto é que vários sites têm feito diversos testes com eles, com essas placas, e a TweakTal, que é um site que eu acompanho há muito tempo, testou modelos como ROG Strix LC e MSI Supreme X, e focou na memória, porque é uma RAM muito rápida, em 21 GB por segundo, e falou assim, e se eu colocasse em 24.6 GB? O que essa placa conseguiria fazer? Ele conseguiu fazer isso, a placa alcançou a largura de banda de 1.18 TB por segundo, ela passou do terabyte por segundo, e ele testou, obviamente, aonde mais entrega a diferença, que é na mineração Ethereum, ou seja, a 3090 Ti está fazendo 110, 125, mas quando ele colocou esse overclock, ela fez 134 MHz por segundo, 25% mais que a placa padrão. Foi um teste assim para ver o que a placa consegue entregar, mas dificilmente alguém vai comprar uma placa super cara dessa para minerar Ethereum, ainda mais com as incertezas se o Ethereum vai ser ou não passado para o modelo Proof of Stake, já foi adiado, falei sobre isso no resumão passado, mas uma hora ou outra vai acabar acontecendo, é uma placa extremamente cara, enfim, aí cada um faz o que acha melhor, não é? Cara, mais uma empresa está confirmando a compatibilidade de cooler com o socket M5, a Arctic dessa vez, inclusive um fabricante muito bom, ainda não trouxe nenhum cooler aqui porque a gente não acha com tanta facilidade no Brasil, confirmou que todos os seus coolers Arctic são compatíveis, que são compatíveis com a M4, também são compatíveis com a M5. Tá? Eles confirmam que as dimensões mecânicas do socket permanecem idênticas e eles são capazes de garantir a compatibilidade 100% sem que você tenha problemas. Vários fabricantes estão fazendo isso porque a própria AMD já confirmou que realmente são compatíveis. Steam Deck, aquele PC portátil da Steam, ficou em primeiro lugar como o mais vendido por receita, ou seja, por volume lá na Steam. A Steam tem aquela pesquisa que eles fazem de tempos em tempos, e eles mostram os games mais vendidos ali, o Elden Ring, Lego Star, Sea of Thieves, e o Steam Deck, que não é um game, é um console, mas eles colocam na mesma lista, ficou como o primeiro mais vendido. Significa que as pessoas estão gostando do Steam Deck e estão adotando ele como seu PC portátil, que tem tido diversos testes. Inclusive no resumão passado eu mostrei o cara colocando uma 6900 XT externa no Steam Deck, rodou games em 4K, que é uma coisa bem interessante de ser feita, não é? Vamos falar agora no campo dos rumores, galera, por isso que vocês sabem que o que vai aparecer aqui não é algo exatamente confirmado. A Intel pode lançar uma outra GPU que ela não havia falado na apresentação. Ela mostrou ali aquela A350, A370, enfim, A310. Supostamente, essa A310 viria com 4 GB de memória DDR6 e seria visando competir contra a RX 6400 recém-anunciada por parte da AMD. Os fabricantes parecem estar interessados num segmento de entrada ali que, queira ou não, acaba vendendo bastante. Se você olhar, por exemplo, a competição que a 6400 foca, que é 1050 Ti 1650, cara, são as placas mais usadas da Steam. Você tem 1060, 1050 Ti e 1650, são as 3 placas mais usadas. Essas placas estão focando justamente no que mais as pessoas têm à disposição no mercado. Então seria uma placa realmente bem simplesinha, barramento 64 bits. A gente espera para ver mais detalhes, para ver se essa placa realmente existe. Por enquanto é apenas um rumor. Galera, falando aqui sobre uma outra notícia que também não é exatamente confirmada, é um vazamento, a gente espera para ver algo mais sólido. A Dell terá um módulo de memória DDR5 personalizado para os seus próximos laptops, ou seja, não vai ser aquele módulo só DIMM convencional, e sim um módulo chamado CAM, Compression Attached Memory Module. Falei bonito ou não? Falei errado, não sei, não importa. Mas esse CAM suporta 128 GB de memória e 4.800 MHz, ou seja, DDR5, porém, ele tem um formato diferente, ou seja, é um módulo proprietário que você precisaria comprar provavelmente da própria Dell. E o ponto aqui é que, caso você queira fazer um futuro upgrade, você não conseguiria comprar de qualquer fabricante, de qualquer loja na internet, e sim só da Dell. Potencialmente, isso vai fazer com que isso seja muito caro, assim como aqueles HDs ou SSDs lá expansivos do Xbox, que ficaram
caríssimos, enquanto que uma solução SSD customizada você acha por um preço mais em conta. Vamos ver se isso é real e se vai ser confirmado. Galera, 6650 XT, a gente sabe que essas placas vão existir, já tem vários vazamentos, quando começa a ter muito vazamento, ela vai aparecer no mercado. Vídeo quer dizer que consegui obter informações de uma placa da PowerColor 6650 XT, duas fãs, e eles mostraram um detalhe bem interessante. Em relação a 6600 XT, a 6650 XT não tem só uma frequência da RAM maior, ela também tem clocks maiores na GPU, e isso é interessante, porque até então a gente pensava assim, são placas que vão ter mais memória, uma RAM mais rápida. Mas se elas tiverem mais clock também, significa que elas vão ser um pouco mais rápidas do que a gente estava imaginando que seria, ok? Vamos aguardar essas confirmações. É esperado que no mês que vem a AMD lance essas placas, segundo os rumores. Falta pouco tempo, é só nós acompanharmos. Inclusive um rumor complementar acerca disso. Um cara lá do WCCF Tech disse que essas placas iriam substituir as placas atuais, ou seja, a 6650 XT iria substituir a 6600 XT, a 6750 XT iria substituir a 6700 XT e a 6950 XT iria substituir a 6900 XT. Por que elas iriam substituir? Elas iriam ser placas mais rápidas, obviamente, mais memória, possivelmente mais clock também, e seriam lançadas no mesmo preço. Se vai lançar no mesmo preço, não faz sentido ter as duas no mercado, concorda comigo? Então é melhor ter uma placa mais rápida do que uma mais lenta. Então, se isso acontecer, seria o descontinuamento de 6600 XT, menos de um ano, 6700 XT e 6900 XT, que foi anunciada em 2020. Por enquanto é rumor, mas faz bastante sentido, já que se elas vierem no mesmo preço, realmente não faz tanto sentido continuar ambas no mercado, a não ser que a AMD reduza o preço da geração passada, mas acaba confundindo os próprios usuários. Pessoal, esse é mais um resumão, hoje ficou um pouquinho mais curto, teve menos notícias, mas espero que você tenha gostado. Confira aqui na descrição os nossos patrocinadores, Terabyte Shop, também coloco links do AliExpress. Agora eu sou parceiro do AliExpress também, você tem uma variedade de produtos lá e também links da Amazon, caso você queira comprar qualquer coisa, não apenas eletrônicos ou consoles, eu divulgo os links aqui de uma forma geral. Tem vários produtos elétricos que eu utilizo, tomadas Clamper, enfim, mas qualquer coisa que você for comprar na Terabyte, no AliExpress ou na Amazon, compre através dos meus links e você está ajudando diretamente esse trabalho aqui. Muito obrigado, um grande abraço, ótimo final de semana a todos, valeu, tchau, tchau.